Fala piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hora da Roça. E a planta que eu apresento a vocês hoje é essa aqui do meu lado, conhecida popularmente como pacová ou babosa de pau. Lembrando que essa planta ela entra na categoria de folhagens da meia sombra e ela é uma das muitas plantas pertencentes ao gênero Philodendron. Inclusive o último vídeo colocado aqui no canal, que é uma série, uma sequência de vários vídeos mostrando a transformação daquele ambiente ali no fundo, foi feito o cultivo também de um Philodendron. Então fica o convite aí pra vocês. Esse daqui, se eu não me engano, já é o episódio 6 ou 7 dessa série de vários vídeos, sendo que o primeiro foi construindo a bordadura utilizando tronquinhos de madeira, lírio da paz, aquelas branquinhas ali no fundo, as mudas de antúrio e planta de jade. Bom, e antes de passar diretamente para o cultivo da planta, onde eu irei comentar sobre profundidade de cultivo, espaçamento, caso você queira colocar várias plantas, adubação, podas, irrigação e muito mais, estarei comentando algumas características botânicas sobre a planta para que você possa manejá-la da maneira mais correta possível, beleza, moçada? Dito isso, agora, bora pro vídeo! Esse Philodendron, também conhecido como babosa de árvore, babosa de pau ou também pacová, é uma planta epífita da família Araceae, nativa da América do Sul, especificamente do Brasil. Ela pode atingir até 1 metro de altura, dependendo das condições de cultivo, e ela entra na categoria de folhagens. As folhas dessa planta são muito ornamentais, apresentando uma textura em couro e brilho característico. Eles geralmente são verdes e podem variar em tamanho, mas costumam ser grandes e elegantes, com essa coloração em um verde um pouco mais escuro. Os pecíolos dessa planta se assemelham a pseudobulbos, que são estruturas de suporte que ajudam a planta a se fixar em superfície de suporte, como troncos de árvore. Essa planta ela é adequada para climas equatoriais, subtropicais e tropicais, o que significa que ela prospera melhor em regiões com temperaturas mais quentes. Ela prefere ser cultivada em locais à meia sombra, o que significa que ela precisa de luz indireta ou luz filtrada. Para um crescimento saudável, é importante plantar essa espécie em solo fértil e bem drenado, enriquecido com muita matéria orgânica. Deve-se manter o solo úmido, mas não encharcado, e é crucial esses fatores para o sucesso no cultivo dessa planta. E lembrando que ela não é tolerante ao frio. Essa é uma planta perene, o que significa que pode viver por muitos anos, desde que seja cuidada corretamente, e ela pode ser propagada a partir de sementes ou estacas. Por estacas é a maneira comum de reproduzir essa planta, onde você pode cortar um pedaço saudável do caule e enraizá-lo em substrato adequado. É uma planta versátil no paisagismo e pode ser cultivada em vasos, jardineiras ou mesmo inserida em árvores como planta epífita. Ela é apreciada por suas folhas ornamentais e sofisticadas, o que torna uma adição atraente a interiores de jardins. Lembre-se que as condições exatas de cultivo podem variar bastante dependendo do ambiente, local e das preferências aí de vocês que vão realizar o plantio delas. Mas essas informações técnicas fornecem uma base sólida para o cultivo bem-sucedido do Philodendron. A planta de hoje será cultivada entre essas duas aqui de Philodendron, mais especificamente onde está posicionada essa cavadeira vermelha. Inclusive, ela é a ferramenta principal que você precisa ter na sua casa para poder realizar o cultivo da sua planta, principalmente se for no meu caso, que é uma planta já adulta, uma planta que se estabeleceu há um bom tempo e ela está num vaso bem grande, um vaso proporcionalmente ao tamanho dela. E o que eu sempre costumo dizer aqui no canal, pessoal, já é via de regra, sempre tente fazer uma cova referente ao tamanho do torrão. Por exemplo, se ele tiver 20 centímetros, um pote, um vaso, um saquinho que você adquiriu com a planta, tiver 20 centímetros, tente fazer uma cova com pelo menos o dobro desse tamanho. Mas no meu caso, como a planta tem um torrão de quase 40 centímetros, você pode estar fazendo uma cova de mais ou menos uns 50, que já é o suficiente para essa planta. Não se estabelece muito mais do que isso para baixo, e sim para as laterais. Então fica a dica aí para vocês, é basicamente isso, e a cavadeira é importante para você poder retirar esse grande volume de terra sem muito trabalho. Moçada, passando agora para a mistura de cultivo, lembrando que vai aparecer um card aqui em cima para vocês poderem clicar e acessar o vídeo onde eu explico certinho qual que é a função de cada nutriente, cada elemento que eu estarei utilizando aqui nesse vídeo, para que não fique enrolado e muito cansativo aí para vocês. Lá tá explicado certinho tudo que vocês precisam saber em relação ao adubo, a terra vegetal que tem a matéria orgânica e também até mesmo sobre o esterco. Como vocês acompanharam, a planta que eu tenho é muito grande, por isso que o volume de terra também será grande. E por esse e outros motivos,
litros, a carriola será aqui a ferramenta principal para esse serviço. Esse balde verde aqui à frente, ele tem capacidade para 15 litros, ou seja, para essa mistura vai 2 baldes desse, 30 litros, com uma terra vegetal que tenha bastante matéria orgânica, aquela terra escura que você pode encontrar até mesmo no fundo de quintal onde tenha bastante folhas secas. Caso você não tenha, busque em uma casa de jardinagem ou casa agropecuária. Já antes de adicionar o próximo balde, vou colocar meio desse contendo areia média para poder fazer uma mistura mais homogênea. Para completar com os insumos básicos, vai mais meio balde contendo esterco bovino curtido. Ele precisa ser curtido, pois o esterco fresco possui muito nitrogênio que pode acabar queimando as raízes da planta. Como um último item que fica a detalhe de cada um, aqui tem fibra de coco, meio balde aproximadamente, e ele vai ajudar a estar deixando o solo um pouco mais solto e também facilitar na drenagem. Como sempre, misture bem utilizando uma enxada ou um enxadão para deixar a mistura bem homogênea. Feita a mistura, adicione aproximadamente metade da cova ou o suficiente para que a planta não fique nem muito para cima e nem muito para baixo em relação aqui ao nível do chão, pois isso pode proporcionar problemas futuros. Então, você despeja a mistura que foi realizada aqui dentro da cova. Feito isso, tente retirar a planta de dentro do recipiente que ela se encontra sem danificar as raízes da planta. Por exemplo, se for um saquinho plástico, tente rasgar. Se for um potinho desses de plástico, tente pressionar as laterais com a terra úmida para que ela saia com facilidade. No meu caso, eu tive que fazer aí um esquema bem diferente, retirando um pouco da terra dos lados para poder tirar a planta de dentro do vaso e adicionar ela aqui dentro. Esse procedimento foi feito para tentar não perder esse vaso, moçada, mas essa planta ela é bem rústica e ela vai aguentar sim esse transplante sem problemas, mesmo com algumas raízes expostas. Piazada, de todas as plantas que eu cultivei aqui nesse espaço do jardim, a planta Pacová foi a que me deu mais trabalho, sem dúvidas nenhuma. O torrão dela estava extremamente pesado, a planta em si, ela é muito pesada devido ao tamanho. E inclusive, ela acabou destorroando na hora de colocar ali dentro da cova, só foi trabalheira. Mas não somente isso, no momento que eu e meu pai fomos tirar a planta de dentro do pote, dentro do vaso, ela acabou desmanchando, não saindo inteira. Por isso que ela ficou um pouco abaixo do que o normal dentro da cova e teve esse alvoroço aí nessa parte do vídeo. Peço até desculpas aí, moçada. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que ela acabou ficando um pouco bamba. E se na casa de vocês acontecer isso também, até que a planta se estabeleça novamente no local com o sistema radicular e tudo mais, tente utilizar um vergalhãozinho de ferro ou até mesmo um cabo de madeira, coloque numa posição que você consiga amarrar a planta nela e ela fique fixa, beleza? E lógico, nunca se esqueçam de fazer uma boa rega, uma boa irrigação nesse momento, pois é o que a planta mais necessita nessa fase de adaptação. Bom, piazada, mas o vídeo cultivando a planta de Pacová foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixe aquele like para poder apoiar o canal, justamente porque esse vídeo deu bastante trabalho. Também se inscrevam e compartilhem para amigos e familiares. Isso vai estar me ajudando demais. Também ativem o sininho de notificações para poder receber os próximos vídeos. Vídeos como esse, onde você pode conhecer plantas que você talvez nunca tenha visto na vida, ou também fazendo construções de jardim utilizando madeira, como aqui a cerquinha, ou até mesmo o pergolado. Bom, dito isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Fiquem com Deus, valeu, falou e fui!